Nesta aula, vamos falar de porcentagem. Vamos para a definição. A porcentagem é uma forma usada para indicar uma fração de denominador 100 e são chamadas taxas percentuais, razões percentuais, percentagem ou porcentagem. Então, observe que a porcentagem ela é uma fração de denominador 100, certo? Então, a gente tem aqui, ó, P sobre 100 é igual a P%. Vamos fazer alguns exemplos. 50% é o mesmo que 50 sobre 100. Simplificamos os zeros. 5 sobre 10 é igual a 0,5. 32% é o mesmo que 32 sobre 100. Corre a vírgula, 1, 2. É o mesmo que 0,32. 100% é o mesmo que 100 sobre 100, que é igual a 1. 250% é o mesmo que 250 sobre 100. Simplifico os zeros, que é igual a 25 sobre 10, que é o mesmo que 2,5. Beleza? Porcentagem de um valor. Para calcular x% de um valor, basta multiplicar o valor pelo número x sobre 100. Observe o exemplo. Para eu calcular 20% de 200, basta eu multiplicar o valor pelo número x sobre 100. Então, se é 20% e a porcentagem é uma fração de denominador 100, 20 sobre 100 vezes 200, ok? Posso simplificar aqui, ó, certo? Então, temos 2 vezes 20, 40. 20% de 200 é o mesmo que 40. 3. Transformação de uma fração ordinária em percentual. Olha, para eu transformar uma fração ordinária em percentual, basta eu multiplicar por 100, certo? Então, imagine que você está resolvendo um exercício, alguma coisa, e aparece o valor 3 sobre 2 e quer saber quanto isso vale em porcentagem. Ora, basta multiplicar por 100. Então, 3 sobre 2 vezes 100, 100%, né? Porque eu estou passando de fração ordinária para porcentagem, tá? Então, isso daqui é o mesmo que 300% sobre 2, não é? Que é o mesmo que 150%. Mais um exemplo, 5 sobre 4. Então, para transformar em porcentagem, basta eu multiplicar 5 sobre 4 vezes 100%. Então, dá 500% sobre 4. Isso daqui é o mesmo que 125, né? Então, lembre, toda vez que você quiser transformar uma fração ordinária para percentual, basta multiplicar por 100%. Beleza? Imagine que em uma turma de 50 alunos, 30 desses alunos são mulheres. Como calculamos a participação percentual das mulheres? Ora, é muito simples, basta você dividir a parte pelo todo. Você não quer saber quanto que as 30 mulheres representam dos 50 alunos? Então você vai dividir essa parte pelo todo. E para eu transformar esse resultado em porcentagem, novamente, você vai ter uma fração ordinária e você vai querer transformar ela em porcentagem. O que que a gente faz? Como a gente viu no exemplo passado, basta multiplicar por 100, né? Tá aqui, ó. Basta multiplicar o resultado por 100. Então vamos lá. Se eu tenho 30 mulheres e quero saber quanto que ela representa dos 30 alunos, dos 50 alunos, eu vou fazer 30 sobre 50. Eu simplifico, eu vou sobrar com a fração 3 quintos, certo? Se eu quiser transformar essa fração de 3 quintos em porcentagem, basta eu multiplicar por 100%, certo? Que vai dar um valor de 300% sobre 5. 30 dividido por 5 é 6, né? Então dá 60%. Beleza? Agora vamos lá aprender a calcular os aumentos de x% de um valor. É muito usual você fazer esse tipo de conta em porcentagem. Você quer aumentar 20%, você quer diminuir, ou 5%, tanto faz. Preste bastante atenção. Se eu quero aumentar 20% de 200,
A maioria dos alunos, o que eles fazem? Eles fazem uma regra de 3, vê quanto que é 20% de 200 e depois soma, certo? Então, o jeito melhor, você quer aumentar 20%, não é? Então, todas as vezes você vai fazer 100% mais 20%, não é isso? Porque você tem que manter esses seus 200 aqui, certo? Então, 100% mais 20% é 120%. A gente já viu que a porcentagem é um valor de denominador 100, não é? Então, 120 dividido por 100, uma, duas, né? As vírgulas vão andar uma, duas. Isso daqui é o mesmo que 1,2, tá bom? 1,2. Então, para eu aumentar 20% de 200, eu vou multiplicar 1,2 vezes 200, certo? Lembrando que esse 1,2 saiu de 100%. Lembrando que esse 1,2 aqui, ó, esse 1,2, ele saiu de 100% mais 20%. Como toda porcentagem pode ser representada em fração de denominador 100, 1,2. Beleza? Então, se eu quero um aumento de 5% de 100, eu já sei que 5% de 100 é 5. Se eu somar, vai dar 105. Mas uma maneira de fazer essa conta direta é fazer 100% mais 5%. Isso daqui é igual a 105%. 105%. Toda porcentagem pode ser representada como uma fração de denominador 100. 105 dividido por 100 é igual a... Vai pegar as vírgulas aqui, ó, vai andar a casa, ó, pam, pam, 1,05. 0,5. Então, multiplicado por 100, tá? Eu vou pegar esse valor e vou multiplicar por 100. 1,05 vezes 100 é igual a 105, tá? A mesma coisa é aqui, ó. Se eu quero 25% de 250, basta eu saber que eu quero 100% mais 25%, tá? Isso daqui, ó, vezes 250. Então, 100% mais 25% é 125% vezes 250. 125% é o mesmo que 125 sobre 100 vezes 250. Isso daqui é igual a 1,25 vezes 250. É igual a 312,5. Beleza? Agora vamos calcular os descontos de X% de um valor. Todas as vezes que você for calcular um desconto de X%, você está tirando do valor de 100%. Então, basta você pensar que você toda vez terá 100% menos X%, certo? Beleza? Então, vamos lá. Diminua em 40% o valor de 100. A gente já sabe que 40% de 100 é 40. Então, sobraria 60, né? Mas aí você teria que fazer a regra de 3. Alguns alunos faria a regra de 3, acharia o valor e subtrair. Não precisa fazer isso. Se você está tirando de 100%, quando você quer diminuir em 40% um valor, você está fazendo essa seguinte conta: 100% menos 40% vezes 100, certo? 100% menos 40% é igual a 60% vezes 100. Toda porcentagem pode ser representada uma fração de denominador 100. Então, 60 sobre 100 vezes 100. Posso simplificar aqui, né? O 100 com 100. 100 dividido por 100 é 1. Logo, isso daqui é igual a 60, tá? Vamos lá, diminua em 20% o valor de 200. Ora, a gente sabe que é 100% menos 20%.
vezes 200, certo? Então, vou estar diminuindo 20% do 100%. Então, 100 menos 20 é 80% vezes 200. Eu posso representar a porcentagem por uma fração de denominador 100. Então, 80 sobre 100 vezes 200. Posso simplificar aqui os zeros, né? 200 dividido por 100 vai ser a mesma coisa que 2, tá? Então, 2 vezes 8, 80, 160. 160, tá? 8 vezes 2, 160. Então, tirei 20%. Que é a mesma coisa de calcular os 80% de 200, né? Agora, vamos fazer esse último exemplo mais rápido. Acho que deu para pegar bem aí. Eu quero diminuir em 10% o valor de 300. Ora, se eu estou diminuindo em 10%, significa que ao final desse cálculo eu vou ter apenas 90% de 300. Então, eu já posso fazer direto, ó. Não preciso fazer isso aqui toda vez, é só para entender, né? 0,9 vezes 300, que é igual a 270, né? E basta você multiplicar a porcentagem que você quer sobre o valor que você vai ter. Esse valor diretamente, tá? Então, eu já fiz até um resuminho aqui para você não esquecer mais, ó. Toda vez que você for aumentar, tá? Toda vez que você for aumentar em P% certo valor, você vai multiplicar por 100 mais P%. Ou seja, se você quer aumentar um valor qualquer, 100 mais P%. Quando você colocar em fração em denominador, você vai ficar com aqueles valores 1,2, 1,3, ou se for mais 200, 300%, a mesma coisa, você mantém o raciocínio, tá? E toda vez que você for diminuir P% de um valor, você vai multiplicar por 100 menos P, certo? Resumindo tudo aquilo que a gente fez. Então vamos lá agora para variação percentual. Vamos começar com os probleminhas aqui. Eu vou ler, a gente vai entender o que que é, e vai voltar e vai fazer os exercícios, tá? Imagine que você pretenda comprar uma bicicleta que custa R$ 1.200. Como um bom negociante, você pede um desconto para pagar o valor em dinheiro. O vendedor então informa que se o pagamento for feito assim, haverá um desconto de R$ 240. Ou seja, você pagará apenas 960. Tudo bem, mas e aí se eu te perguntar qual que foi a variação percentual que eu tive nessa transação, nesse negócio? A gente já vai aprender já. Agora, imagine que você gostaria de comprar, tem um Rzinho aqui, né? Um celular que o valor é R$ 1.000. Como você deixou para comprar na outra semana, o valor havia subido para R$ 1.200. Qual foi o percentual de aumento no preço do celular? Então, problemas desse tipo, a gente vai sempre usar a variação percentual, tá? Então, ó, a maneira de comparar esses descontos e aumentos, né? O primeiro é um desconto e no segundo caso é um aumento, é chamado de variação percentual. Então, vamos para a definição. A divisão entre a diferença de valores, valor final menos valor inicial, e o preço inicial, né? Então, eu vou dividir aqui pelo preço inicial, tá? Expressa em forma de porcentagem. Ó, expressa em forma de porcentagem, então significa que aqui a gente vai multiplicar por 100, tá, gente? É chamada de variação percentual ou taxa percentual. Pode ser calculada pela seguinte fórmula. Então, a taxa percentual ou a variação percentual é o valor final menos o valor inicial dividido pelo valor inicial. Então, lembra que essa taxa, tá, de aumento ou desconto, ela está sendo feita em relação ao valor inicial, tá? Por isso que aqui a gente divide pelo valor inicial. Isso é de extrema importância. Vamos voltar nos exemplos? Então, aqui, se a bicicleta, a gente vai fazer a seguinte continha, tá? A variação percentual ou a taxa é igual ao valor final menos valor inicial dividido pelo valor inicial.
Então vamos lá. A minha variação percentual nesse caso foi: custava 1.200, então eu pedi um desconto e paguei 960. Então meu valor final é 960 menos 1.200 dividido por 1.200. Esse valor aqui, ó, 960 menos 1.200 é igual a menos 240, tá? Dividido por 1.200. Então, 240 dividido por 1.200 é igual a menos 0,2. Se eu quiser passar para a porcentagem, a gente viu lá, quando eu tenho um número decimal ou eu tenho uma fração ordinária e eu quero ver esse número em porcentagem, basta multiplicar por 100%, né? Então você vem aqui, ó, vezes 100%. Isso daqui é o mesmo que menos 20%. Significa, o que que significa esse valor? Significa que quando eu paguei à vista, eu tive um desconto de 20%. Então eu paguei só 80% desse valor, certo? Eu paguei apenas 80% desse valor. Eu tive um desconto total de 20%, tá? Por isso o valor negativo. Aqui no segundo exemplo, a mercadoria era um celular e custava R$ 1.000 como valor inicial, certo? Como a pessoa deixou para comprar na outra semana, o valor final virou 1.200. Aí ele pergunta: qual foi o percentual de aumento no preço do celular? Então, ó, a fórmula é a taxa ou a variação percentual é igual ao valor final menos valor inicial dividido pelo valor inicial. Então, ó, o valor final aqui, ó, é igual a 1.200, que foi o valor da outra semana, né? E o valor inicial, que era o valor na primeira semana, que foi quando a pessoa não comprou o aparelho, era de R$ 1.000, certo? Então, basta completar aqui na fórmula, ó. 1.200, que é o valor final, menos 1.000 sobre 1.000. A minha taxa ou variação percentual é igual a 1.200 menos 1.000 é 200, né? Dividido por 1.000, basta eu simplificar, né? Eu vou contar aqui 3 zeros, eu vou contar as casas. 1, 2, 3. Então, a minha taxa ou a minha variação percentual é igual a 0,2. Quando eu quero passar um valor decimal ou uma fração ordinária para a porcentagem, basta eu multiplicar por 100%, tá? Então, minha taxa é igual a 20%. Então, eu tive um aumento de 20%, certo? Eu tive um aumento de 20%, tá? Tive um aumento de 20%. Então, ó, em resumo, se o I, que é a taxa ou a variação, for maior que zero, a minha taxa percentual é de crescimento. Como no nosso exemplo aqui, né? O I aqui foi maior do que zero, 0,2 é maior do que zero. Então, a gente teve uma taxa de crescimento. E, de fato, era R$ 1.000, subiu para 1.200. Então, a gente teve uma taxa de crescimento, tá? Se o I é menor do que zero, a taxa percentual é de decrescimento, ou seja, desconto, que foi o nosso primeiro exemplo, né? A gente teve menos 0,2, certo? Então, a gente teve um desconto de 20%. Vamos lá para a última parte, variações percentuais sucessivas. Imagine que uma mercadoria custe R$ 100 e sofra um aumento de 30%. Um mês depois, sofra um desconto de 20%. Qual o valor da mercadoria? Qual a variação percentual acumulada? Ora, esse tipo de exemplo cai muito hoje em dia, né, em prova, e a gente está sempre usando porque as coisas, os valores flutuam muito. Então, nada mais, nada menos que você vai fazer é multiplicar todo mundo, entendeu? Você vai fazer um aumento de 30% e depois um desconto de 100%. A gente já sabe que
Quando a gente quer aumentar alguma coisa, a gente soma 100% mais aquilo que a gente quer aumentar. No caso aqui, 30%, né? Então, significa que eu tenho 130%, ok? E aí eu sofri um desconto. O desconto a gente sabe que é sempre 100% menos esse valor de desconto, no caso aqui 20%. Então, 80%, certo? Então, eu sofri um aumento, depois um desconto. Agora eu posso multiplicar tudo, né? Porque eu já tenho o valor real do aumento e o valor real do desconto. Então, basta eu fazer o seguinte. O aumento de 130% vezes um desconto de 80% vezes o valor da minha mercadoria, que é R$ 100, tá? Ah, eu posso fazer primeiro o aumento de 30%, depois o desconto? Pode, só que você vai gastar mais tempo. Você pode fazer tudo direto aqui, tá? Lembra sempre que uma porcentagem pode ser representada como uma fração de denominador 100. Então, 130 sobre 100 vezes 80 sobre 100 vezes 100, né? Que é o nosso valor. A gente quer um aumento de 30% e depois um desconto de 20%, ok? Então aqui eu já posso simplificar algumas coisas, né? Como esse zero com esse zero com esse. Então eu vou ter o seguinte valor: 1,3 vezes 0,8 vezes 100. Esse valor aqui, ó, vai dar 104, tá? Repare o seguinte, que se eu fizesse um aumento de 130%, o aumento de 30%, na verdade, né? Um aumento de 30% é a mesma coisa que 100% mais 30%, certo? Eu ia ter 130%, que representado em forma de fração de base 100, 1,3, certo? Então, 1,3 vezes 100, eu teria R$ 130, certo? Ah, mas agora eu tive um desconto de 20%. Vou colocar aqui, ó, aumento. Agora desconto. Então, ó, eu tenho 130, eu vou fazer um desconto. O desconto é 100% menos. Aqui no nosso caso, o desconto é de 20%, né? Menos 20%. Isso daqui é a mesma coisa que 80%. Eu posso representar a porcentagem em fração de denominador 100. 80 sobre 100 é igual a 0,8. Então, eu vou pegar o meu valor aqui, ó. Eu vou pegar o meu valor de 130 agora e vou aplicar o desconto, certo? Então, 0,8 vezes 130. Então, 130 vezes 0,8 é igual a 104. Então, repare o seguinte, que toda vez que eu tiver multiplicações sucessivas ou descontos sucessivos, perdão, multiplicação, toda vez que eu tiver aumentos sucessivos ou descontos sucessivos, ou aumento e desconto, basta eu multiplicar todo mundo, certo? O aumento, o desconto, desde que você faça tudo certinho aqui, ó, nesse cálculo aqui, né? Se eu tive um aumento de 30%, é 100 mais 30%, que dá 1,3. Se eu tive um desconto de 20%, é 100 menos 20%, que dá 80%. Ou seja, eu não preciso fazer por passo a passo, né? Basta eu multiplicar tudo direto que vai dar certo do mesmo jeito, beleza?